Olá, galera. Aqui é a professora Heloísa. Sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Nós vamos dar continuidade hoje ao assunto da semana passada, no entanto, voltado para uma parte mais prática. Na semana passada, nós vimos gêneros literários e nos detivemos em estudar o gênero épico narrativo. Hoje nós vamos dar continuidade a esse gênero. No entanto, nós vamos ver como escrever um texto narrativo. Tá? Então, vou dar algumas dicas para vocês. A gente vai ver a parte estrutural e vocês também vão produzir o texto narrativo de vocês. Tá? É a nossa atividade de hoje, já mostrada aqui no portal. Então, vamos lá. Relembrando, nós já vimos essa parte, mas é bom relembrar como uma forma de introdução ao assunto de hoje, para que ninguém fique perdido. Existem vários tipos de textos narrativos, como a gente já viu. Romance é um deles, a crônica, a novela, o conto, a fábula, a parábola e a lenda. São exemplos de vários outros. O gênero narrativo é riquíssimo, né? Bem diversificado. Então, aí são alguns exemplos. Gente, o que é narrar? Narrar é contar uma história. Sempre bom lembrar, né? Então, quando eu narro, eu estou contando. Estou narrando um fato, uma história, tá? Um acontecimento. E quais são os elementos da narrativa vistos na nossa última aula? Lembrando, toda narrativa tem esses 5 elementos. Enredo, que é a história. O narrador, que é quem conta a história. Os personagens, as pessoas que participam dessa história. O espaço onde acontece essa história e o tempo em que se passa essa história. Aí, então, eu tenho uma história, alguém que conta, pessoas que participam, ela acontece dentro de um espaço e de um tempo. Tá? Simples assim. Só relembrando. Então, chegamos ao ponto-chave de hoje. Como escrever uma narrativa? O que eu devo fazer para escrever um texto narrativo? Primeiro, eu tenho que organizar os acontecimentos, né? Sejam eles verídicos ou não. Podem ser acontecimentos que estão soltos na minha mente, mas de qualquer forma eu tenho que organizar. Ou pode ter sido um acontecimento na minha vizinhança, eu quero escrever, eu quero narrar aquilo. Tá? De qualquer forma, eu tenho que organizar esses acontecimentos. Eu tenho que criar personagens para essa história. Né? Então, personagem é um elemento fundamental da narrativa. Tem que criar personagens, pessoas que vão atuar dentro dessa história. Depois disso, eu tenho que criar um enredo. Ok, os acontecimentos já estão organizados, eu sei as pessoas que eu quero que participem dessa história, mas eu tenho que criar um enredo, eu tenho que organizar ainda mais essa história. Aí eu tenho que saber sobre o que eu vou escrever, como eu vou escrever. Então, organizando. Para começar a organizar o seu texto, é necessário conhecer a estrutura da narrativa. Eu não vou organizar de acordo com o que eu quero. Eu pensei dessa forma. Né? O texto narrativo, ele obedece a uma estrutura. Na verdade, todo texto, ele tem uma estrutura própria. Né? A gente vê isso nas tipologias textuais. Então, eu preciso conhecer a estrutura da narrativa. Vamos lá? Chegamos à estrutura da narrativa. Basicamente, a narrativa se dá dessa forma aqui, tá? Basicamente, se dá dessa forma.
Então, primeiro, eu apresento, né? Eu tenho uma apresentação, ou seja, uma introdução, assim como eu tenho uma redação, um soneto, enfim, vários outros tipos de texto. Então, eu também tenho uma apresentação no meu gênero aqui narrativo. Eu tenho os conflitos. Os conflitos nada mais são do que o desenvolvimento da história. Tá? É quando eu vou desenvolver a minha história. Os fatos vão ali acontecer. Tá? É desencadear dos fatos. Mas além desse desenvolvimento, eu tenho um clímax. Aí eu tenho o ápice da história. A gente vai ver daqui a pouquinho nos detalhes. O ponto máximo da minha história ali, é o auge. O auge do auge. E o desfecho, que é a conclusão. Né? Todo texto é a conclusão. Então, aqui, na narrativa, chamamos de desfecho. Tá? Então, vamos ver cada um desses pontos de uma forma mais detalhada. Tá, gente? Então, o vídeo hoje é pequenininho, tranquilo. Vamos lá. O que é que eu tenho que mostrar na apresentação da minha narrativa? Estruturei isso aqui em 3 perguntas. Bem simples. Na minha apresentação, eu tenho que responder essas 3 perguntas. Quem, onde e quando. Quem? As personagens, né, do meu texto. Eu tenho que, já na apresentação, mostrar quem vai fazer parte da minha história. Quem são os personagens? Onde? Eu tenho que determinar um espaço para o acontecimento da minha narrativa. E quando? Eu delimito um tempo. Tá? Escolho um tempo, um momento para aquela história se passar. Tá? Então, simples assim. Quem, onde e quando. Atenção, essas informações podem vir em um único parágrafo ou em quantos parágrafos o autor, né, o escritor, julgar necessário. Agora, a história tem que ser apresentada de forma clara. A narrativa ela tem essa característica. Eu estou narrando fatos, né? Estou narrando um acontecimento, uma história. Então, eu tenho que ser o mais claro possível. Tá? Mas eu posso fazer isso em um parágrafo ou em vários parágrafos. Né? Depende do tipo de narrativa que eu vou escolher escrever. Tá? Terminada a apresentação, eu começo a descrever os conflitos. Ou seja, eu começo a desenvolver os fatos, os acontecimentos. Fiz mais 2 perguntinhas aqui. Nos conflitos, eu tenho que responder essas 2. O que e como. Ou seja, o que aconteceu, né? Qual é a história, qual é o acontecimento e como essa história aconteceu, como é que ela se desenvolve. Lembrando que os conflitos são o desenvolvimento da história, ou seja, basicamente o enredo todo, tá? Então, o que é o enredo? É a história. E como, aí vai depender do foco narrativo, lembrando lá dos tipos de narrador, tá? Como é que essa história vai se desenvolver? Vai depender muito do foco narrativo, tá bom? Outra observação, aqui o autor descreve as motivações para as ações das personagens, tá? Então é interessante essa riqueza de detalhes no texto narrativo, tá? Então ele vai descrever, né, o que é que motivou determinado personagem a agir dessa forma ou outro a agir de outra forma, tá? A quantidade de parágrafos também não é delimitada. Isso vai depender, mais uma vez, do tipo de texto. Tá? Então, fica a critério do autor ou do tipo de narrativa que ele escolher. Tá? Vai depender aí da estrutura desse texto que ele escolher fazer. E aí eu chego ao clima. Essa parte é muito massa na história. O que é o clima?
é o auge da história, é o momento em que o personagem enfrenta o seu grande desafio, tá? Na verdade, é a problemática da história. Ele chegou diante de um problema que tem que ser solucionado, tá? Então, é o ápice da história, é o clima, tá? É o clima. Então, mais uma observação, nesse momento, geralmente, tá? O personagem precisa tomar uma atitude, tá? Porque ele está diante de um problema, ele está diante ali de uma situação de conflito. Então, ele precisa se posicionar. É quando ele age, tá? Dependendo do modo como ele age, o desfecho pode se dar de uma forma ou de outra, tá? Então, esse ponto aqui é o auge justamente porque ele decide o final da história, tá? Ele decide o final da história. Um exemplo de clímax bem interessante a gente vê nas novelas, nas telenovelas mesmo, tá? E sempre acabam com o clímax da história. É aquela parte que acaba e você fica na ansiedade de ver o próximo capítulo. Eita, matou ou não matou? É? Achou ou não achou? Então, é o pai ou não é? Então, é quando você fica naquela curiosidade, fica na ansiedade pela tomada de decisão, porque essa tomada de decisão se dá no clima, como eu já falei. Tá? Então, as novelas, as minisséries, né, ou as séries mesmo que a gente gosta de assistir, sempre acabam os capítulos com o clima, né? Que é para garantir que você vai voltar a assistir o próximo capítulo. Então, já é uma jogada aí do autor, né? E vamos, por fim, para um desfecho, que é o final da história, tá? Esse final pode ser triste, pode ser feliz, ou ele pode ainda ficar em aberto. Isso é muito interessante, né? Quantos autores aí não deixaram o final da sua narrativa em aberto? É a critério do leitor a decisão, né? Ou na dúvida. Eita, mas traiu ou não traiu? Morreu ou não morreu? Peraí, o autor não me disse isso, né? Fiquei na curiosidade. Então, é bem interessante esse tipo de desfecho, tá? Bem presente na literatura moderna e contemporânea. Muitos autores hoje optam por deixar o final em aberto. Isso é muito comum também em filmes, em séries também, né? Até algumas novelas deixam esse ar de suspense, né, no final, e é bem interessante, tá? Outro ponto legal é que no desfecho o autor pode ainda justificar o motivo dele, tá? Então, o autor pode se utilizar dos elementos da narrativa, lá de toda a estrutura dos acontecimentos, para justificar o final daquela narrativa. O porquê de ter sido triste, feliz, ou dele ter deixado em aberto, né? Então, é bem interessante também essa parte. Trouxe aqui um exemplo de texto narrativo para vocês. Eu, particularmente, gosto muito, né, tanto do conto quanto do mini-conto. Eu acho muito mais difícil escrever um mini-conto, né, porque imagina, você tem que dizer tudo em pouquíssimas palavras, né? Você faz uma narrativa em pouquíssimas palavras. Tem um desafio aí entre autores de fazer mini-conto com 50 caracteres, né? Com 100 caracteres. Isso é muito pouco. Né? Tem autores fazendo um mini-conto com 2 linhas, né? Com 5 palavras. Então, é um desafio tanto. Né? Então, eu trouxe um mini-conto aqui. Um crime, um sorriso, Leonardo Brasiliense, é um autor contemporâneo. E vamos lá para a leitura do texto narrativo mini-conto. Chico Pedreira deu um tiro no vizinho. O homem foi caindo, quase em câmera lenta.
olho esbugalhado no Chico e da boca escorrendo sangue. Na janela, gritava Mariazinha, mulher de Chico e causa do crime. A polícia chegou na hora e logo algemou o assassino, em meio aos prantos da mulher. No rosto do vizinho morto, um sorriso. Valia a pena morrer por Mariazinha. Legal, né, gente? Pequeno e deixa muita coisa no ar. Fazendo uma análise rapidinha, só para a gente responder aquelas perguntinhas anteriores lá que eu fiz na introdução, tá? E no desenvolvimento da narrativa. Só para a gente conseguir encaixar aqui esse mini conto nessa estrutura de texto narrativo que eu apresentei para vocês. Vamos lá? Olha as 5 perguntinhas básicas, né, do texto narrativo. Quem, onde, quando, o que e como. Então, quem? Quem eram os personagens da história, da narrativa? Mariazinha, Chico Pedreiro, que era o esposo, e o vizinho. História complicada essa, né? Onde? Na rua, possivelmente. Por que eu coloco possivelmente? Porque o texto não deixa muito claro, né? A gente imagina, a gente supõe, né? Infere a partir do texto que possivelmente foi na rua pelo fato da Mariazinha estar lá na janela, né? A gente tenta remontar a cena e imagina que foi na rua. O mini-conto tem essa característica, por ser uma narrativa muito breve, é muito pequena, reduzida, algumas coisas às vezes ficam no ar, né? Porque o mini-conto também tem esse tom poético, né? É um texto em prosa, no entanto, com um tom poético. Então, algumas coisas vão ficar sim nas entrelinhas, tá? Nem sempre a gente vai conseguir esse encaixe perfeito aqui, a gente vai conseguir determinar alguns elementos dessa narrativa. Mas a gente supõe, a gente infere a partir do que está posto ali. Então, possivelmente foi na rua. Quando? Então, mais um elemento que a gente fica aqui na dúvida, né? Porque esse momento é passível de interpretação. Um leitor pode interpretar de uma forma, outro de outra, enfim. Como o texto não deixa claro o momento, por exemplo, do dia, né? Ou, sei lá, a época do ano, enfim, né? Não determina. Então, é um momento passível de interpretação. Mas o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu? O que é a história? A história de um assassinato. Tá? Então, o que aconteceu foi um assassinato. Tanto que a narrativa já começa declarando isso. Como? Como foi esse assassinato? Chico Pedreiro deu um tiro no vizinho. Inclusive, é assim que o texto começa. Tá? Então, só para a gente exemplificar aqui com esse mini conto, tá, gente? Foi bem pequenininha a aula. Foi mesmo para dar essas dicas para vocês, já que a atividade de vocês é de produção de texto, né? Narrativo, tá bom? Então, até a próxima aula e se liguem aí na atividade no portal. Beijo!